Quando que aqui no Brasil Exu vira demônio? Bom, então temos que fazer mais uma vez uma questão histórica. A primeira pessoa que escreve um dicionário iorubá chama-se Samael Ajayi Crowther. Essa pessoa, ele é escravizado, levado para a Europa. Na Europa, ele se converte ao catolicismo, ao anglicanismo, se torna um bispo anglicano, retorna para a Nigéria, chefiando a comissão, não vou lembrar o nome correto dela, mas uma comissão para a missão de converter pessoas. Então, eles vêm para a África com a missão de converter pessoas para o cristianismo. Em especial o anglicanismo, que é a prática da Inglaterra. Ok. Aí ele faz um dicionário para que o africano entenda a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia e traduziu um dicionário, fez um dicionário de Yorubá para inglês, inglês para Yorubá. E ele vai colocando para todos os orixás o nome original do orixá. Obatala, divindade e tal. Obatala é uma divindade e tal. Quando ele chega num Exu, ele coloca Satã, Devil, como isso. Ele coloca isso no dicionário. E isso, logicamente, nos círculos de pessoas que leem, isso se torna algo verdadeiro. Então Exu é o diabo. Então já começa com isso, e esse dicionário ele é divulgado em 1823, em 21, mais ou menos. Mas volto a dizer, quantas pessoas tinham acesso a um dicionário Yorubá inglês e Yorubá? Pouquíssimas, né? Nessa época. Gutenberg ainda tinha acabado de fazer a imprensa, não é algo que podia rodar 1 milhão de livros para publicar isso. Então era algo muito restrito. Porém, o que esse Samael J. Crowther fez? Ele já tinha a noção de que as pessoas olhavam para Exu como um trickster, que é aquele personagem arteiro. Porque Exu, ele tem essas características de desequilibrar. Porque ele vai sempre mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer, não o que ela quer fazer. E isso vai irritar as pessoas. Porque o Exu vai sempre forçar que você faça o certo, o correto, o que é bom para você, não aquilo que você quer fazer. E aí ele tem essa imagem. E ele vai escrever isso porque há pessoas que já olham para Exu como um demônio, como um diabo nesse aspecto de acusador, que é o Satã do hebraico. A palavra Satã em hebraico quer dizer acusador, promotor público. É o cara que aponta o dedo para você, você é safado, você cometeu um crime, você fez isso. Então, Exu era esse Satã. E aí o Devil veio junto, porque é o Satã original do hebraico. E aí virou o diabo. E quando chega no Brasil, vai juntar com aquela ideia de que eu tenho Exu, cuidado comigo. Então eu vou utilizar essa ideia de Exu malévolo para me proteger das pessoas, me proteger do ataque na própria senzala, para me proteger dos brancos que querem me bater. Olha, eu tenho Exu. Então isso também é construído no Brasil ao longo do tempo. Mas isso só vai ficar mesmo muito forte a partir do momento em que começa a escrever esse assunto. Quando há escrita sobre isso, e se eu não me engano, o primeiro que escreve sobre isso é Leal de Souza. Se eu não me engano, se eu me enganei, eu peço desculpas. Mas foi Leal de Souza que fala que Exu é o diabo. E aí se torna realmente uma verdade absoluta. Mas não só o Exu orixá. Qualquer nome que tem Exu é o diabo. E isso vai ser até utilizado por pessoas da Umbanda, depois daquela quimbanda que a gente vai ver nascer, que não é nada a ver com a quimbanda da prática bantu, mas essa quimbanda que nasce no Brasil, como algo malévola, ligado aos Exus e pombagira somente. Aquilo que a quimbanda original não teria, mas se torna algo daqui do Brasil. Uma vez que isso chegou aqui no Brasil dessa forma,
demonizado do jeito que a gente conhece. Isso lá no princípio e trazendo para os dias de hoje. Seria considerado errado uma pessoa falar, eu tenho Exu, não mexe comigo? Porque assim, ela já foi demonizada por ter uma religião que vem de uma matriz africana. Ela já foi esculachada porque naquela época quem frequentavam os terreiros, o que era composto, o que a gente tem, esse resquício de religião de matriz africana que a gente tem hoje, na época era composto por negros, né? O início veio de lá. Então seria errado ou seria certo a pessoa... eu tenho Exu, não mexe comigo. Pô, já cagaram com tudo, então eu posso me aproveitar disso ou não? Hoje, eu acho muito ruim esse tipo de comportamento, porque eu estou replicando uma situação colonial. Eu usava isso no momento em que eu era escravizado, no momento em que eu sofria as piores agruras que existiam. E também usava isso para ameaçar as pessoas. Não era só para me proteger, mas também para vender. Eu vou te vender um Exu que vai te proteger. Eu vou te vender um feitiço que vai te ajudar. Então, sempre houve espertos nesse mundo. E isso foi muito utilizado por muitas pessoas espertas, como é hoje utilizado pelos quimbandeiros que tem aí na internet. Cada esquina você vê um quimbandeiro que criou uma quimbanda nova, que criou uma prática nova, um ritual novo. Outro dia eu joguei para uma pessoa do Sul que veio me falar que ele foi iniciado na quimbanda e queria ajuda minha. Quando ele queria se iniciar, ele não me procurou, mas depois que se iniciou, ele me procura. Depois que fez a bosta, veio depois que faz a merda, me procura para pedir ajuda. Aí, babá, eu me iniciei na quimbanda. Eu falei assim, com essa pessoa que se iniciou, ela é iniciada por quem? Por ninguém. Ele recebeu a autorização do astral. Ele criou. Ele criou a própria quimbanda dele. Pô, aí é fácil, né? Aí você se iniciou, se ele não foi iniciado, você teve que ser iniciado por ele? E assim vai. Então, é assim. Você vai encontrar a cada esquina um novo quimbandeiro, uma nova prática, um novo ritual, um novo tudo, sem nenhuma doutrina, sem nenhum conhecimento, bloqueio da cabeça e vai fazendo. Então, isso é algo que acaba acontecendo. E quando eu falo, eu tenho Exu, nesse sentido, eu estou reproduzindo esse pensamento colonizado. Que, eu tenho Exu. Ou então, fazendo com que Exu seja visto somente por esse ângulo. E não com um orixá que organiza o caos. Sem Exu, não há vida. Sem Exu, não há vida. Esqueça o Exu de Umbanda. Esse Exu de Umbanda é uma construção nossa. Não existe esse Exu. Não no aspecto Exu, orixá e Yorubá. Quando o Olodumare cria, o Olodumare é Deus Criador, quando ele cria o universo, primeiro ser criado é Exu. Ele é o Axeda, ele é o Akoda, ele é o que transforma tudo, ele é o que faz tudo. Sem ele, o verbo de Olodumare, que é o verbo da criação, não teria como chegar, não teria como se expandir. É ele que faz a expansão do verbo de Olodumare, o verbo criador de Olodumare, quem transmite é Exu. Sem Exu não tem vida, não tem lugar nenhum, não tem nada, porque ele é o primeiro ser criado. Como é que você pode falar que Exu é o diabo? Falar que Exu vai me proteger contra alguém? Esse Exu não existe. É uma construção, então é colonialismo. Eu sou colonizado, meu pensamento é colonizado ainda. Eu tenho que sair disso. Eu tenho que perder esse pensamento. Eu tenho que respeitar Exu na sua essência, naquilo que ele realmente é, o que organiza o caos. Se eu sou um babalorixá, vou fazer uma oferenda para Ogum. Se eu não falar com Exu, Ogum não aceita oferenda. Não adianta, a minha oferenda não chega para Ogum sem que Exu a leve. Meu pedido para Olodumare não chega para Deus sem Exu. A minha conversa com Olodumare não chega a Olodumare sem que Exu interceda por mim. Então que demônio que é esse? Eu não tenho axé porque Exu me tira o axé. Por quê? Porque eu sou desgraçado, eu sou violento, eu sou filha da mãe, eu sou criminoso, eu perco o axé. Por isso que usar de Ogum pode me ferrar. Usar de Ogum, Iku,
Arum, Ewa, Egba, Ewan, Oxi. Esses são as Adiogum. A morte, a doença, a miséria, a prisão, a paralisia, a doença são Adioguns. Quando eu perco axé, quando eu estou sem axé, o Adiogum me ataca. Se eu tenho axé, eu não fico doente. Se eu tenho axé, eu não tenho problema. Se eu tenho axé, nada me afeta. Mas não porque Exu está me protegendo, porque eu sou honesto, eu sou legal, sou verdadeiro, tenho o Iacupelé. E o Iacupelé é o comportamento invejável, a pessoa mais correta possível. Quem tem isso tem o amor de Exu. Esse cara sempre vai ter axé. Ponto. Acabou. Não tem outro jeito de pensar. Então, se eu sou legal, se eu sou bom, sou bacana, Exu está comigo. Se eu não tenho isso, Exu me tira axé. Se eu não tenho axé, eu vou ser submetido à doença, à morte, à miséria, e tudo aquilo que é de algum, vou me atacar porque eu não tenho axé. Quem me protege é o axé. E quem distribui o axé para mim? Exu. Não Exu de Umbanda. Esqueça-se Exu de Umbanda. Sim. Nada a ver com isso. Isso é o orixá ou Exu. E é uma ignorância absurda, porque as pessoas falam isso sem saber, né? Já era falado antes e ainda continuam falando isso sem saber, porque quando você fala que eu tenho Exu, não mexe comigo, você literalmente está ignorando toda essa essência, né? Sim, você está agindo como um colonizado. E a nossa função é decolonial. Eu tenho que parar de pensar como colonizado, eu tenho que pensar como uma pessoa que não se submete mais ao colonialismo. Então nós temos um pensamento colonizado. E temos que quebrar isso, que é difícil, porque você é bombardeado o tempo inteiro pelo pensamento colonial, que escraviza a sua mente, escraviza a sua vontade, escraviza você como um todo. E você vai utilizando essas ferramentas no seu dia a dia, sem nem imaginar o que você está fazendo. Ô, Babá, é a mesma forma como é criado também a Pombogira? É uma criação aqui do Brasil? Sim. Ou existe algum orixá que se assemelhe a ela? Existe o Inquice, que é um masculino. A palavra Pombagira vem do Bantu, da língua quimbundo, Pambuindila, que é um aspecto masculino, seria mais ou menos um elogio, o Senhor dos Caminhos. Senhor dos Caminhos. Tá. Mas assim, vamos lá. Existiu o Exu homem e o Exu mulher. Sempre existiu a figura de Exu feminino e masculino. Sempre existiu. Tá. O Exu mulher também existia já. Existiu o Exu orixá mulher. Tá. Existe o aspecto feminino de Exu e masculino de Exu. E é um engano quando a pessoa fala, não, o Exu é só um orixá extremamente viril, masculino. Não, tem um aspecto de Exu feminino. Tem a mãe de Exu, a esposa de Exu. A esposa de Exu também é o Exu. Porque o que a gente conhece por Exu é justamente a virilidade, né? Mais uma vez, a parte colonial. Nós somos o tempo inteiro educados para sermos colônia. É o pensamento colonial. Quando chega o missionário na Nigéria, vê o quê? Vê um falo. Isso. Então, é só isso que eles pensam. É só sexo. É isso que é orixá. É um falo. A gente continua fazendo a mesma situação. Entendi. A gente vai repetindo o que o missionário cristão escrevia sobre os orixás, e eu repito o que ele escreve. Porque eu não estudo, eu não converso com o Yorubá, eu não vou atrás da fonte que fala sobre o orixá. Eu vou ouvindo a história do missionário, do padre, do pastor, do frei, que vai fazer a história de acordo com o olhar dele. E eu vou seguindo isso. Então esse é o problema que acontece no Brasil. Então, o Exu mulher sempre existiu. O que caracterizou esse Exu de Umbanda e a Pombagira de Umbanda? O aspecto de trickster dos caboclos, porque não tinha Exu, era caboclo. Tudo era caboclo, era Tata, era um nome comum, Tata, porque vem do Bantu pai. Ponto. Não tinha Mameto, que é mulher, mãe, era Tata, tudo era Tata. Por que era tudo era Tata? Não sei, era o nome que se dava. Então, o nome que a gente vai, Tata Caveira, já existia no século XVII, por XVIII. Tata não sei o quê, todos os tatas que você encontra, você vai ter nessa época já. E havia os aspectos de uma entidade, de um tata, de um caboclo, que era muito bravia, mais do que o normal.
que dava paulada, dava bronca, cacetada. Aí os Yorubás, quando chega no Brasil, vê essa manifestação e fala assim, isso é um Exu. Que tem os aspectos do Exu e Yorubá, que vai fazer com que você perca o axé, que vai dar para você as pauladas que você precisa levar. Porque o nome de Exu é Olokpá. Olokpá quer dizer o senhor do cajado, é o que me dá paulada, que me dá cajadada. Porque a função dele é essa, me dá cajadada, porque eu estou indo para o caminho errado, ele vai me dar uma paulada para que eu aprenda. Então, ele tem essa característica. E esses entidades que se manifestavam nessa época, para dar bronca, para falar, você está fazendo merda, fazendo isso, era visto, isso é um Exu. Ok. Existia o Exu mulher. Mas a palavra pombagira termina com A. Pombagira termina com A, então a palavra língua da portuguesa termina em A, é mulher. Então, pamboindila virou mulher. Pamboindila, pambundila, bambudira, bombodira, pombagira. Nossa Senhora. É igual a palavra você. Você vem de qual frase? Vossa mercê. Vossa mercê. Vós mercê, vassuncê, até chegar em você. Mesma coisa. Pamboindila, pombagira. Na tradução virou a mulher... Não, na tradução, não, você vai falando. Na abreviação, né? E vai... O povo bantu falava com dificuldade algumas palavras. Em vez de falar L, falava R. Então, pamboindila, pamboindira. E assim foi. E aí aqui virou pombagira. Não. Isso é só aqui. Aqui, mesmo isso, porque aqui no Brasil, pamboindila, né? é uma característica. É uma frase. Que não é uma divindade, é uma frase. Senhor dos caminhos. Só. Não é alguém qualquer pessoa que conduza no caminho é pombagira, é pombindila.